Meus pais jejuavam, eu tinha anos que sim, tinha anos que não, era mais uma coisa era certa. Para mim e para o meu pai era aquela, assim, inegociável que todo mundo tinha que casar com um judeu. Quando eu engravidei, eu não tinha nada assim com a religião, mas quando eu engravidei, alguma coisa muito estranha aconteceu comigo, que eu não podia mais comer porco e frutos do mar. Tipo, foi uma coisa, não sei explicar de onde veio isso, eu não conseguia pôr dentro de mim porco e frutos do mar, e desde esse momento nunca mais entrou na nossa casa. Teve um clique. Meu clique foi quando meu pai faleceu em 2011. Eu já frequentava uma sinagoga, de vez em quando, ia no Shabat, mas quando meu pai faleceu, eu comecei a falar Kaddish todo dia, todas as rezas, não perdi um Kaddish, e aí sim, aí começa o shur depois do café da manhã, o shur depois do Arvit, aí começou a fazer a mudança na minha vida. Para mim foi um processo, não teve um marco. Para mim, os meus marcos foram mais em termos de, para mim, sempre em termos de kashrut, uma coisa gozada. Eu fui num shiur, eu trabalhava no fundo, eu era voluntária do fundo comunitário, e teve um shiur que tratou do assunto carne com leite. E foi um shiur muito interessante. Eu achei, foi assim, mas não senti que fez essa coisa comigo. E aí, no fim de semana, a gente saiu com os amigos e fomos numa hamburgueria e eu pedi um cheeseburger. E a hora que o cheeseburger chegou, eu olhei para aquilo e, tipo, não dava. Aí eu devolvi e pedi para vir um pão com ovo. Aí depois disso, eu nunca mais misturei carne com leite, mas era carne não kasher, era tudo um ritmo bem esquisito. Exato, porque eu realmente gostava muito de estudar, mas na prática eu não colocava nada em prática. Ela, pelo contrário, quando ela sentiu alguma coisa, ficou grávida, já parou de comer carne e queijo, eu continuei. Mas, em compensação, quando eu comecei a ter um estudo mais profundo, aí eu decolei como um foguete, e ela que estava indo numa chuva bonita, lenta, eu dei uma carregada nela, dei um solavanco nela que não foi muito saudável, não recomendo que façam isso. Aí, sim, com os amigos foi muito difícil. Quando a gente realmente decidiu, eu comecei a estudar Tânia, e aí isso também mexeu muito comigo. Depois de começar a Tânia, aí eu realmente comecei a ficar mais... Enfim, os valores mudaram muito e era muito complicado. Os amigos olhavam pra gente e falavam, o que tá dando em vocês? O que aconteceu? Por que isso agora? E foi difícil conciliar. Os casamentos eram sempre sábado à noite. Tipo, quando a gente resolveu realmente começar a cumprir Shabbat e tal, tinha casamento, eu tinha que decidir se eu ia perder a roupa das filhas das minhas amigas para poder me arrumar para o casamento, ou se eu ia ter que ir do jeito que eu estava do Shabbat para poder estar na roupa. Uma dificuldade que a gente tinha para fazer tshuva, voltando um pouco à pergunta, a gente tinha muitos amigos, a gente saía para comer com eles sempre e tínhamos uma casa na praia, onde todos os nossos amigos tinham a casa também. Então a gente ia todo fim de semana para a praia e tinha uma vida social muito intensa. Então isso, antes de fazer tshuva, eu ficava pensando como que seria a minha vida com Shabbat e kasher, com meus amigos, e com a casa na praia, com a vida tão social e intensa. Então foi lento, primeiro o kasher, depois o Shabbat. Shabbat foi um dia que eu estava na casa de um amigo também, e já resolvi que eu ia, de repente, fazer Shabbat. Você comunicou a Leia?
Não, fui sozinho. Era em Atibaia. Fui sozinho para a sinagoga, eu do outro lado do clube, fui sozinho a pé, aí comecei a fazer Shabbat uma vez por mês, depois 2 vezes por mês. Mas eu não tinha nada contra, eu achava muito legal. Depois da gente fazer Shabbat, não assim... A gente já decidiu que a gente ia cumprir uma vez por mês. Então, chegou o primeiro que a gente falou, vamos... Acho que era foi quando a gente já decidiu de verdade. Uma vez por mês a gente já eu fazia. Você fazia e eu... Então a gente decidiu fazer Shabbat completo e minha filha, que mora nos Estados Unidos, que hoje mora nos Estados Unidos, estava morando no Brasil ainda e ela casou e alugou um apartamento em Perdizes. E ela convidou a gente para o Shabbat na casa dela, que é uma sinagoga lá do lado, a gente foi passar o Shabbat lá. E fomos de carro, né? Não, fomos a pé. Fomos a pé? Fomos 40 minutos para ir. Fomos a pé para a sinagoga e na volta também era a pé. 40 minutos, o local não era muito escuro a volta, mas fomos assim mesmo. Só que a minha outra filha, ela não era Shomer Shabbat, não era Shomer Shabbat. E falou, vou ficar aqui na casa com a minha irmã, vamos conversar, não sei o que, depois eu vou para casa. Então a gente imaginou, 40 minutos para chegar em casa, mais os 40 minutos, ela deve chegar daqui a 1h30, 2 horas. 1h30, 2 horas foi passando e ela não chegava em casa e a gente chama Shabbat, sem comunicação nenhuma, o que fazer? Demorou umas 3 horas, a gente já quebrou o primeiro Shabbat e ligou para ela. Foi uma pena, mas foi... Mas desde então... Eu já tinha decidido que ia ser Shabbat. Quebramos e doeu muito para a gente quebrar essa decisão. Família não tivemos muito problema, porque meu pai já tinha falecido quando a gente resolveu. Minha mãe... Meus pais também. Com a família não teve, infelizmente, não teve nenhuma oportunidade de ter problema. Com os amigos foi muito problemático, porque convidavam para sair toda hora, a gente recusava, ou ia lá no fim para tomar alguma coisa junto, o pessoal convidava para ir na casa deles num feriado, aí eles falavam, tudo caché, só que quando a gente ia ver, muita coisa não é caché. Uma vez a gente foi e aí a pessoa tinha comprado tentando menorá. A gente achou que era o buffet menorá. De repente, quando a gente foi ver, era num outro menorá. Menorá do burretinho, que ele só vende pastrame e tudo, mas nada caché. Comida judaica, mas não caché. Então, com os amigos foi muito difícil. Mas não perdemos, não deixamos de ser amigo de ninguém. Mas a gente acabou se afastando de alguma forma, não tem como não. Bom, para mim, vir para fazer Aliá foi um marco. No Brasil, estava muito confuso para mim, eu frequentava muitas sinagogas, frequentava umas 4 sinagogas diferentes e eu ficava meio, assim, muito confusa. Cada rabino, né, tem uma linha e eu ficava muito confusa. E quando eu cheguei aqui lá, para mim foi, assim, foi uma coisa presente de Hashem. A gente foi super bem acolhidos na Keilah. A Keilah, além de ser uma coisa que acolheu a gente em termos de religião, acolheu a gente como coletividade, foi uma clitá muito fácil por causa da Keilah. E eu decidi que aqui eu ia ter uma sinagoga, e essa é a linha que eu ia seguir. Então, para mim, foi o meu ponto de, tipo, começar a consertar a bagunça que ficou naquela corrida dele, e que aí eu comecei a tentar construir de novo o meu caminho, no meu ritmo. E estou indo. Então, o nosso judaísmo aqui, eu acho que é bem forte, a nossa religiosidade é bem forte, não temos dúvidas. A
a gente tem sempre, está sempre estudando, sempre colocando alguma coisa nova na nossa vida judaica. E quem chegar nesse ponto que a gente chegou, eu acredito que dificilmente volta para trás alguma coisa. Agora é só para frente. Eu acho, para mim, que eu sinto que é muito importante como meus valores mudaram. Eu olho para mim hoje e eu olho para quem eu fui um dia e eu cresci muito em termos de valores, eu acho. E emuná, quando você começa a entender a tua relação com Hashem, quem é a gente não sabe quem é Hashem, óbvio, mas quando você começa a entender um pouco mais por que você está aqui, para que você veio, e quando você começa a procurar essa resposta, né? A gente não encontra essa resposta, mas quando a gente começa a procurar ela, eu acho que é tudo na vida. De repente, a vida passa a ter um significado que ela não tinha. A gente tem que pensar que a gente está aqui, nesse mundo, por algum motivo, e existe uma barreira entre o espiritual e o material. O material, nesse mundo, é uma força enorme, muito poderosa, e acaba tampando, fazendo uma cortina para a gente conseguir ver o motivo que a gente está aqui. Quando a gente começa a ter contato mais com a Torá, estudar um pouco mais, a gente começa a ter um pouco mais de respostas. O que a gente está fazendo aqui? Às vezes assim tem resistência porque a força material é muito forte. Mas quando a gente chega num ponto que a gente passa essa barreira, as coisas ficam muito claras para nós que fazer tshuva é uma coisa, daí para frente é fácil. A gente tenta explicar para uma pessoa que não faz tshuva, é difícil, porque eu também tive do outro lado, é muito difícil. Você tem que ir sozinho passar essa barreira, cada um procurar do seu jeito, estudar alguma coisa, e depois que entender, depois que sentir, depois que colocar para dentro isso, eu prometo que fica mais fácil. Muito mais fácil.